Oi, eu estava entediada, então, por eu estar entediada, é você que paga o pato. Paga o pato, né? Tipo, coisa de gente velha fala isso. Eu entregando a minha idade. Então eu quero te convencer a ler esta fanfic maravilhosa chamada Operação Conquistê. Se você usa o Wattpad, provavelmente você já leu, porque ela é bem famosinha lá, né? Mas caso você não tenha lido, eu vou te apresentar essa obra-prima maravilhosa da autora Liu. Vou tentar não dar spoilers, porque é uma história muito boa e vale muito a pena. Operação Conquistê conta a história de Jimin, que gosta do seu melhor amigo, que até então ele achava ser hétero, mas aí ele pega o Taehyung, que é seu melhor amigo, aos beijos com Jong Hosuki, que é meio que seu nêmese, inimigo, não sei, ele não gosta do Hosuki. Então ele decide separar os dois. E pra isso ele pede a ajuda do primo do Hosuki, que é o Jungkook, que é um garoto meio esquisito, meio nerdola, se veste estranho, fala uns bagulho esquisito, que é aspirante a escritor. E aí ele aceita porque ele meio que vê ali uma inspiração pra ele poder começar uma história. A sinopse é basicamente isso, né? Mas quando você vai lendo, você vai vendo que a história ela é muito mais do que tá ali na sinopse. Ela é narrada em primeira pessoa pelo Jimin, que não é um narrador muito confiável. E ele é bem boca suja e fala muita gíria. Se você não gosta de palavrão, essa história é pra você. Mas se você gosta de meme, você vai se esbaldar. Eu particularmente não gosto muito quando as autoras colocam memes, assim, no meio da história. Porque memes, eles ficam datados. E aí, às vezes, elas perdem o timing da piada. Quando ela coloca algo engraçadinho, acaba não tendo graça pra quem lê isso muito tempo depois que o meme saturou. Eu tenho uma parte, num capítulo, que obviamente não foi intencional, não foi proposital, que um dos personagens é muito rico, e aí ele mostra carros pro Jimin. Aí o Jimin fica impressionado, fica tipo, uau, um Bugatti. E você entra nos comentários e é só... Agora não é engraçado, porque a época já passou. Mas quando eu tava lendo, esse meme tava muito em alta e foi muito engraçado pra mim na época. Então é por isso que eu não curto muito memes. Eu sei que não foi um meme que ela botou lá, não era um meme. Realmente, era só um carro que ela tava mostrando. Entendeu meu ponto, né? Você entendeu meu ponto. Ao longo da história, ela vai alternando o POV entre o Jungkook e o Jimin. Não a gente não vê a história só pela visão do Jimin. A gente vê pela do Jungkook, pela do Seokjin, pela do Taehyung. Eu acho que só. Se tiver mais outra, eu não lembro, mas acho que é só deles. Porque eles são meio que os personagens principais ali. Mas você vai ver mais entre o Jimin e o Jungkook, essa alternação. De novo, eu não curto muito isso, mas a autora, ela é tão talentosa, ela faz isso com uma maestria que realmente não me incomoda. Essa história, ela não é pros fracos. Porque se você não tem a emoção muito assim aflorada, você vai sofrer nessa história. Porque é plot twist atrás de plot twist. Mesmo que na sinopse esteja dizendo lá que é um clichê, é porque se passa no colégio, drama adolescente e tal. Mas ainda assim, ela é tão complexa, ela tem tantas camadas, sabe? E os personagens são tão bem construídos que você se sente imerso na história. Teve uma parte sem meme. Sem meme. Eu chorei de frustração, porque quando revelaram o crush do Seokjin, cara, quando você lê, você vai entender por que eu chorei de tanta frustração. Mas não foi porque, eu não queria que fosse essa pessoa. É porque era um bagulho que tava na cara. E eu fiquei com ódio porque eu fui tão burra de não perceber. A autora, ela é muito esperta. Vocês fiquem atentos aos sinais. Ela é muito esperta. Ela pega um casal, joga aqui, mas quando tu pensa, o casal não é casal. É outra coisa. As pessoas que estavam juntas estão com outras pessoas. Você tem que ser esperto pra entender essas coisas. Se duvidar, nem o casal principal é o casal principal. Agora sobre os personagens. OCT tem o melhor elenco de personagens, cara. Cara, não tem nem o que falar mal. Porque eles são incríveis. São um bando de maluco. O grupo de amigos dos personagens principais são compostos por 10 pessoas. E mesmo que tenha tudo isso de personagem, você percebe que, tipo, eles não são a cópia um do outro. E cada um tem uma personalidade única. O que é muito raro em fanfics que tem muitos personagens. Os únicos dois mais parecidinhos ali é o Seokjin e o Jackson, porque eles são aquela gay comediante, sabe? A gay palhaça, que faz um monte de piadinha, extrovertido e tal. Que eles não são só isso, eles não são só as gays palhaças que estão lá pra fazer todo mundo rir. O Jackson tem as suas questões. O Jackson, ele, diferente do Seokjin, ele tem family issues. O Seokjin não, o Seokjin tem a família perfeita. Voltando aos personagens, cada personagem que entra na história, cada personagem novo, ele tem a sua função ali. Ele não tá só jogado lá. A autora, ela designou uma função pra cada um, tem a sua importância na vida dos personagens principais. Mano, você sente a dedicação que a autora teve em escrever essa história. Pra resumir, OCT é uma história que fala sobre o quão importante cada momento e cada pessoa que passa pela nossa vida. E tá tudo bem não saber o que quer, mesmo que pareça que todos estão avançando e você continua parado. Isso me lembra a música Paradise do BTS, onde eles falam que não faz sentido você correr sem saber o motivo. Você percebe muito isso no personagem de Min, porque quando ele sai do colégio, parece que todo mundo já tem um caminho pra traçar. E ele não sabe pra onde ir. E aí, eu me vi um pouco nele nisso, sabe? Eu me identifiquei muito com o Jimin nessa história, mais do que eu queria. E eu acho que é por isso que eu sou tão apegada nela, porque eu me vejo muito nessa história. Queria ter um Jungkook pra mim, eu queria também. Queria que isso fosse real também. Então, no finalzinho da história, você vai vendo ali a mensagem implícita, né? Que a autora deixa, que não adianta você avançar se você nem sabe onde você vai chegar. Tem muitas mensagens lindas sobre autoconhecimento, amor próprio, autoestima, família, amizade. Não dá pra falar de tudo aqui, porque senão eu vou passar horas falando. Então,
Então vou terminar com uma frase muito lindinha que tem nessa história. Então eu espero de paixão que eu tenha conseguido te convencer a ler essa história maravilhosa, porque por mais que seja uma fanfic, que seja meio que o tipo de leitura mais marginalizada que existe,